Fala aí pessoal, beleza? Vamos a mais um videozinho aqui do canal Moto Histórias. E neste videozinho vamos falar aqui de um assunto que eu vejo alguns comentários e opiniões diferentes sobre viajar só ou viajar em grupo. Então eu vou falar a minha opinião, vou dar minha opinião. Sei que algumas pessoas podem concordar, outras não, né? É para isso que a gente tem esses diálogos, né? E o canal também está para isso aí, viu? Comente aí se você tem opiniões diferentes. E desde já também já peço para você dar uma clicada aí e compartilhar com os amigos. Esse canal tem esse objetivo de incentivar as pessoas a viajarem, a pegar a estrada em duas rodas, né? Que é muito legal. Aproveitei aí para passar na cidade do grande dramaturgo e escritor Ariano Suassuna, onde ele nasceu, que é Taperoá, na Paraíba. E agora vamos falar aí sobre viajar só e viajar em grupo. Eu gosto das duas formas. Gosto muito de viajar só e gosto muito de viajar em grupo, tá? Então vou falar algumas vantagens e desvantagens que eu acho de cada forma dessas de viajar aí, né? Então, nesse vídeo aqui vou começar falando de viajar só, viagem solo. Depois eu faço outro falando mais sobre viagens em grupo. É claro que o que eu falar aqui de desvantagem de viagem solo é porque vai ser vantagem em viagem de grupo, né? E vice-versa. Mas aí eu vou citar alguns exemplos também para diferenciar os vídeos, né? Então, viajar só. Vou falar primeiro as desvantagens para depois a gente ficar com as vantagens, não é isso? Bom, primeira desvantagem de viajar só. Eu acho que a principal desvantagem de viajar só é algum imprevisto, não é isso? Isso aí é o que eu acredito que quem viaja só é o que mais teme, é algum imprevisto. Também é desvantagem pelo fato de você estar só, né? Às vezes você quer compartilhar algo que você viu, uma ideia que você teve ali na estrada, um lugar que você resolveu visitar e de repente você não tem com quem compartilhar, né? Aquilo ali. Então, às vezes você sente falta, né? De alguém para você combinar alguma coisa, falar algo, tá? Mas isso aí também é uma coisa mínima, né? Porque se você vai só, você já sabe que isso vai acontecer, né? Não tem pra onde. Resolver alguma coisa. Você teve uma ideia de fazer algo e você tem que fazer aquilo sozinho. Quando tem mais gente, né? Você pode dividir tarefas, tá? Mas isso aí é uma vantagem de viajar em grupo, né? É como eu digo, vai ficar meio redundante, mas os exemplos aqui é que vão dar a diferença aí nos vídeos, né? Vai deixar um pouco de lado a redundância. Então vamos para o exemplo. Vou dar dois exemplos de eu viajando só que foram desvantagens, né? Uma vez que eu inventei de viajar com a moto com um probleminha que eu mesmo criei, não foi a moto que quebrou, foi eu que mexi errado num negócio da moto e resolvi viajar assim mesmo, né? Que foi, no caso, na vela, problema na vela, a vela da moto. E eu confiei, fui viajar e realmente não deu certo, né? A vela, ela espanou, não segurava mais no cabeçote lá e eu fiquei sem poder andar, né? E aí pessoal, tô chegando aqui em Taperoá. Aqui tem Hotel Pedra do Reino, churrascaria Casa da Pedra, tudo da pedra aqui. Sítio Saco da Serra. Aqui é a terra onde nasceu um dos maiores escritores e dramaturgos do Brasil, o grande Ariano Suassuna, no qual fez o Alto da Compadecida, né? Sua peça mais conhecida, que virou cinema, né? Nacional. E é a primeira vez que eu vou passando aqui por Taperoá. E isso aconteceu a 15 quilômetros, eu ainda tive essa sorte, né? A uns 15 quilômetros de uma cidade que tem um amigo, uma família de amigos, que foi em Equador, no Rio Grande do Norte. A família do meu amigo Almir, a sua mãe, Dona Luzinete, são pessoas maravilhosas e desde já eu mando um cheiro pra vocês aí. E eu liguei pra ele e ele veio me socorrer, tipo, eu como ando com as ferramentas, eu fui lá, tirei a parte do cabeçote, encostei a moto, pedi a um senhor pra deixar a moto lá
no quintal da casa dele. Ele me deu uma atenção legal, uma assistência bem legal também. Meu colega veio, me socorreu, né? A gente levou para uma oficina e colocou no lugar e deu tudo certo. Mas aí, se eu tivesse num lugar mais deserto, mais longe de amigos, como era que ia ser, né? Então isso aí é uma desvantagem e a principal de viajar só. Outra coisa que aconteceu comigo, né, que se eu não tivesse só, não teria acontecido talvez, é que eu ia numa rota, em um lugar que eu não conhecia, né, era a primeira vez que eu estava passando naquele lugar, uma viagem que eu fiz, e por algum motivo meu celular, que estava com o GPS ligado, meu celular desligou-se. E eu acabei indo por uma rota diferente. Quando eu percebi que estava numa rota diferente, que fui olhar o celular, liguei o celular de novo, eu já tinha passado muito, e por conta disso eu andei 120 km a mais nessa viagem. Era uma viagem de 500 km, eu rodei 620, e tipo assim, o horário também foi ficando avançado, eu já tive que correr mais. Foi uma coisa desagradável, né? Não foi uma coisa positiva. E é outra desvantagem você estar só. Então é isso. Agora, vantagens. Vantagens eu vejo algumas, que é a liberdade de você tomar decisões, né? De parar onde quiser, de ir por onde quiser, de dormir onde quiser, rodar até a hora que quiser. Então, essas são as vantagens, né? Sem falar que eu, quando estou viajando só, eu me concentro muito na minha vida, nos meus projetos, né? Me conecto mais com Deus. Não que eu viajando em grupo não faça isso também, mas sozinho você está mais concentrado em você mesmo, né? Então eu reflito muito, né? Eu gosto muito disso também, sabe? Eu acho que pra mim mesmo é uma coisa necessária de vez em quando eu estar fazendo isso, sabe? É uma forma de eu me conectar com Deus e de uma forma melhor. Então eu vejo essas vantagens, mas principalmente a questão da liberdade de você tomar suas decisões sozinho, sem precisar de outras opiniões. Mas eu reforço, né? Não que isso seja ruim em grupo, né? Mas temos contextos diferentes, numa viagem solo e numa viagem em grupo. Então, por isso, eu gosto das duas formas. Acho necessário, para mim, de fazer as duas coisas. Tanto é que eu viajo só e viajo em grupo também, com uma certa frequência, né? Então é isso aí, pessoal. Logo, logo vou trazer outro vídeo falando mais alguns exemplos de vantagens e desvantagens com viagens em grupo. Mas já deixando bem claro que eu amo as duas formas de viagem. Não é isso? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Curtam, comentem, compartilhem e fiquem com Deus.